Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos mais um mês, hoje dia 1º de setembro, sexta-feira também da 21ª semana do Tempo Comum, e queremos convosco meditar a Palavra de Deus. Hoje somos convidados então a ler o Evangelista São Mateus, no capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, ao lermos o capítulo 25 de São Mateus, mais uma vez Jesus faz-nos o convite para que possamos viver no nosso dia a dia a vigilância. E hoje faz contando a parábola destas 10 jovens, as previdentes e as imprevidentes que vão ao encontro do noivo. E fica claro que, em um dado momento, o noivo se aproxima e as imprevidentes pedem às previdentes um pouco do seu óleo para que possam continuar a sua caminhada. Pode até nos parecer um pouco falta de caridade a resposta que as outras dão, porque elas dizem: de modo nenhum, porque o óleo pode ser suficiente para nós e para vós. Mas é claro, nós aqui estamos falando não unicamente de óleo, mas estamos falando do convite que faz Jesus à vigilância. E assim vem nos recordar justamente que a salvação, ela é individual. Ninguém pode procurar a salvação para o outro. É claro, nós podemos rezar para que o outro se converta, podemos pedir insistentemente em oração que o outro possa abrir-se à palavra de Deus, mas a resposta última é sempre dele. E é isso que Jesus quer exemplificar colocando essas 10 jovens, sendo algumas imprevidentes e outras previdentes. Ou seja, as imprevidentes não podem salvar-se baseadas na fé das previdentes. E assim, do mesmo modo, acontece conosco. Ou seja, nós não podemos nos salvar baseados na fé dos outros, mas é necessário que nós tenhamos fé. Ainda é claro que saibamos que a nossa fé cresce sempre na vivência da comunidade. Então Jesus faz esse alerta para nós também hoje, porque na nossa sociedade muitas vezes nós delegamos as nossas responsabilidades aos demais. Então eu sei que eu preciso participar da Santa Missa, mas eu já tenho a minha esposa que vai para a Santa Missa. Então deixa que ela participe. Eu sei que eu preciso participar da celebração da palavra, você que nos acompanha pelo rádio na zona rural. Mas eu tenho a minha esposa que já vai, então ela vai por mim e por ela. Assim nos enganamos a nós mesmos, porque a salvação não pode ser passada de um para o outro, ou seja, a tua esposa vai conseguir a salvação, mas você, ficando em casa, não vai conseguir a salvação por causa dela, porque esta é individual. É isso que quer recordar então Jesus quando fala-nos hoje dessas 10 jovens, 5 imprevidentes e outras 5 previdentes, sendo que as imprevidentes são deixadas do lado de fora, justamente porque
não traziam óleo consigo. É claro, além deste exemplo do esposo, da esposa, nós podemos trazer tantos outros exemplos, como até mesmo das mães, que muitas vezes vão, participam da Santa Missa, rezam pelos filhos, mas infelizmente os filhos estão preocupados com outras coisas do que com as coisas de Deus. Então o convite que faz-nos Jesus no dia de hoje, a todos, é para que possamos viver a vigilância, recordando-nos que a salvação é individual, é graça de Deus, mas para que a graça de Deus possa se manifestar, pede o nosso esforço. E esse esforço cada um deve fazer por si. Então, que nós possamos nos unir às virgens previdentes que levam o óleo consigo e não às imprevidentes que são deixadas de fora da festa do noivo porque não levaram óleo suficiente para o caminho. Façamos nossa oração no dia de hoje. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.